Pripyat, um nome para sempre gravado na história. Uma cidade que, antes de ser sinônimo de desastre, era um exemplo brilhante do progresso soviético. Mas antes da tragédia, era uma cidade soviética modelo, um farol de progresso. As ruas estavam sempre cheias de vida, com pessoas indo e vindo, ocupadas com suas rotinas diárias. Construída na década de 1970, Pripyat abrigava os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, localizada nas proximidades. A usina era um símbolo de inovação e poder, e a cidade refletia essa grandiosidade. A cidade ostentava apartamentos modernos, escolas, uma praça movimentada e um palpável senso de comunidade. As famílias se reuniam nas praças, as crianças corriam pelos corredores das escolas e os adultos se orgulhavam de suas casas bem cuidadas. A vida era boa em Pripyat, um testemunho do sonho soviético. As pessoas desfrutavam de momentos de lazer nos parques, onde o verde exuberante oferecia um refúgio da vida urbana. Os cidadãos se orgulhavam de sua cidade e de suas contribuições para a ciência e indústria soviéticas. Havia um forte senso de pertencimento e orgulho comunitário, com eventos e atividades que uniam todos. Crianças brincavam nos parques, inconscientes das forças que se acumulavam silenciosamente nas proximidades. Seus risos ecoavam pelos campos, uma melodia de inocência e alegria. A vida era uma sinfonia de rotinas diárias, esperanças e sonhos. Um contraste gritante com o silêncio que em breve se seguiria. As pessoas seguiam com suas vidas, sem saber que tudo mudaria em um instante, que a cidade vibrante e cheia de vida se tornaria um monumento ao que poderia ter sido. O dia anterior ao desastre parecia como qualquer outro em Pripyat. O sol brilhava e a cidade estava cheia de vida. Crianças brincavam alegremente nos parques e trabalhadores se preparavam para seus turnos na usina nuclear de Chernobyl. As ruas estavam movimentadas com pessoas indo e vindo, sem a menor ideia do que estava por vir. Sem o conhecimento deles, uma série de testes de segurança estavam agendados para o reator número 4. Esses testes eram parte de um esforço contínuo para melhorar a segurança e a eficiência do reator. No entanto, esses testes, destinados a melhorar a segurança do reator, continham falhas fatais. Os engenheiros e técnicos, confiantes em seus procedimentos, não perceberam os perigos iminentes. Uma combinação de falhas de projeto e erro humano preparou o cenário para uma catástrofe. Pequenos erros e decisões equivocadas começaram a se acumular, criando uma situação cada vez mais instável. À medida que o sol começava a se pôr em 25 de abril, uma calma sinistra tomou conta da cidade. As sombras se alongavam e a temperatura começava a cair. Mas ninguém suspeitava do que estava prestes a acontecer. Um silêncio antes da tempestade. A cidade de Pripyat, que havia começado o dia cheia de vida e energia, agora se preparava, inconscientemente, para enfrentar uma das maiores tragédias da história moderna. À 1h23 da manhã, o impensável aconteceu. O reator 4 explodiu, abrindo um buraco no céu noturno. Um clarão ofuscante iluminou a cidade, seguido por um rugido ensurdecedor. Uma nuvem de material radioativo disparou para a atmosfera, carregando consigo o destino de Pripyat e seus habitantes. A explosão foi sentida a quilômetros de distância, um despertar brutal de um sono tranquilo. A confusão reinou enquanto os moradores lutavam para entender a magnitude do que havia acontecido. Mal sabiam eles que suas vidas haviam mudado para sempre. O período imediatamente após a explosão foi caótico. As autoridades soviéticas, inicialmente lentas para reagir, ordenaram a evacuação total de Pripyat. Os moradores, instruídos a fazer uma única mala, foram colocados em ônibus e levados para longe de suas casas. Eles deixaram para trás suas vidas, suas memórias e seus sonhos, acreditando que retornariam em questão de dias. A verdade, no entanto,
era muito mais devastadora. Pripyat, antes um símbolo de progresso, tornou-se uma cidade fantasma, uma lembrança gritante do poder devastador da energia nuclear. Seção 5. A Zona, uma terra retomada pela natureza. Após o desastre, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi estabelecida ao redor da usina de Chernobyl. Essa área, antes lar de cidades e vilas movimentadas, foi abandonada, deixada à mercê dos elementos. A natureza, no entanto, começou a reivindicar a terra. Florestas cresceram sobre ruas, edifícios desabaram e a vida selvagem floresceu na ausência de interferência humana. Lobos, javalis e até mesmo cavalos de Przewalski, ameaçados de extinção, retornaram. Um testemunho da resiliência da natureza diante do desastre. Seção 6. Sussurros ao vento. Histórias de Chernobyl. O desastre de Chernobyl não é apenas uma história de destruição. É uma história de coragem humana e sacrifício. Bombeiros, conhecidos como liquidantes, lutaram bravamente contra o incêndio, expondo-se a doses letais de radiação para conter o desastre. Médicos e enfermeiras trabalharam incansavelmente para tratar os doentes e feridos. Suas histórias, muitas vezes não contadas, servem como um testemunho da capacidade do espírito humano de perseverar diante de adversidades inimagináveis. Seção 7. O legado de Chernobyl. Um lembrete severo. Chernobyl permanece como um lembrete severo das consequências devastadoras dos acidentes nucleares. A cidade de Pripyat, outrora vibrante, agora está congelada no tempo, um testemunho silencioso da tragédia. O desastre teve um impacto profundo e duradouro no meio ambiente e na saúde humana. A radiação não só afetou a flora e a fauna, mas também deixou cicatrizes invisíveis nas gerações futuras. O inimigo invisível da radiação deixou sua marca na Terra e em seu povo. As casas abandonadas e os contadores Geiger ainda registram níveis perigosos de radiação, décadas após o acidente. O desastre forçou uma reavaliação dos protocolos de segurança nuclear em todo o mundo, destacando a necessidade de medidas rigorosas e de uma vigilância constante. Isso levou a melhorias significativas no projeto de reatores e procedimentos de resposta a emergências, com o objetivo de prevenir futuras catástrofes. O legado de Chernobyl é um conto de advertência, um lembrete constante dos perigos que acompanham o uso de tecnologias poderosas e da necessidade de responsabilidade. Um lembrete da importância da vigilância e da responsabilidade diante de tecnologias poderosas. A história de Chernobyl continua a ser estudada e lembrada, para que os erros do passado não sejam repetidos no futuro. Seção 8. Chernobyl hoje. Uma cápsula do tempo fantasmagórica. Hoje, Chernobyl é uma cidade fantasma, congelada no tempo. Os edifícios estão vazios, seus interiores preservados como estavam naquele dia fatídico. As escolas ainda têm livros didáticos nas carteiras, brinquedos espalhados pelo chão dos apartamentos. É uma experiência assustadora e surreal, um lembrete gritante das vidas tragicamente interrompidas. Chernobyl serve como uma cápsula do tempo, um vislumbre pungente de um passado para sempre alterado. Seção 9. Uma mensagem do passado, um aviso para o futuro. Chernobyl é mais do que apenas um local de desastre. É um lugar de reflexão, lembrança e aprendizado. As histórias daqueles que viveram o desastre servem como um poderoso lembrete do custo humano das falhas tecnológicas. À medida que avançamos, devemos levar as lições de Chernobyl conosco. Devemos lutar por um futuro onde tais desastres nunca se repitam. Um futuro onde os benefícios da tecnologia sejam equilibrados com um profundo respeito pelo poder e fragilidade de nosso planeta.